Ao longo da história, vários momentos foram registrados por fotografias que até hoje nos causam várias sensações. Dor, angústia, medo, felicidade e alegria são algumas delas. Porém, você já parou para se perguntar a história por trás de grandes fotos que você viu a vida toda e o motivo de serem como são? Fica até o final do vídeo e você ficará bem surpreso. Esse é o Almanac Mundo. Peço que já deixem seu like, nos siga nas redes sociais que tem sempre novidades por lá e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Essa é considerada a foto mais reconhecida da história, mas a história por trás é bem desconhecida. A garota da foto chama-se Sharbat Gula. Ela havia perdido os pais durante a invasão soviética no Afeganistão e vivia num campo de refugiados e estudava numa escola improvisada. Na mesma época, um grupo de fotógrafos americanos cobriram o conflito e tiraram várias fotos. Naquele período, as mulheres adolescentes e adultas eram obrigadas por lei a utilizarem a burca e terem apenas os olhos à mostra. Num raro momento onde a jovem Sharbat havia tirado a burca, o fotógrafo Steve McCurry tirou a foto onde ela olha assustada em direção a ele. O motivo era porque a jovem nunca havia visto uma máquina fotográfica e nunca tinha sido fotografada. Seus olhos verdes e o olhar penetrante também ajudaram com a fama da foto, que tornou-se símbolo do povo afegão e da resistência feminina. A moça permaneceu por anos no anonimato, até que foi localizada em 2001, tornando-se assim uma das mulheres afegãs mais notáveis dos últimos tempos. Desde 2021, ela vive na Itália na condição de refugiada, devido à tomada do poder por radicais islâmicos no Afeganistão, ocorrida naquele mesmo ano. A clássica foto de Albert Einstein com a língua para fora e os olhos arregalados é uma das mais icônicas do século XX. Na ocasião, Einstein havia participado de uma homenagem pelo seu 72º aniversário no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey. Ao sair do lugar, vários fotógrafos foram atrás do cientista que já não aguentava mais tirar fotos. Foi então que, já dentro de seu carro, um paparazzi pediu para ele sorrir para uma foto. Em um momento descontraído, Einstein arregalou os olhos e colocou a língua para fora. Por se tratar de uma pose bem engraçada e curiosa para alguém tão admirado na época, a foto rondou o mundo e até o próprio Einstein pediu cópias e presenteava amigos com ela. Não se sabe realmente o motivo da expressão do cientista. Alguns afirmam que seria um protesto contra armas nucleares, já outros dizem que Einstein apenas estava tirando uma onda com o fotógrafo. Apesar da expressão cômica, hoje a foto é vista como semblante de inteligência e genialidade. O beijo na Times Square é uma das fotos mais importantes e curiosas do século XX, já que no momento em que o aparente casal se beijava, o público que passava pela avenida recebia a notícia da rendição do Japão, o que significava o fim da Segunda Guerra Mundial. O curioso é que o homem e a mulher da foto sequer se conheciam, e o beijo foi espontâneo em comemoração àquele momento. O homem da foto era o marinheiro George Mendoza, que após saber do fim da guerra, rapidamente agarrou a primeira mulher que viu pela frente e a beijou, que no caso foi a assistente médica Edith Chain. Em 2012, 67 anos após a foto, os dois se reencontraram e puderam contar um pouco mais sobre o que foi uma das fotos mais icônicas do século XX. Você com certeza já deve ter visto essa foto no seu livro de história, mas não sabe a triste verdade por trás dela. A foto foi tirada em 1936 por Dorothea Land, que na ocasião visitava um acampamento de pessoas que haviam perdido tudo durante a grande crise da década de 30. A mulher chamava-se Florence Owen Thompson, que esperava a volta do marido, e enquanto isso, Land tirou algumas fotos, sendo a última a mais impactante, já que mostrava a mulher olhando para o horizonte com um semblante triste, mas destemido. Os filhos debruçados nela demonstravam a proteção materna e coragem naquele momento tão difícil para o povo estadunidense. Após a foto, Thompson continuou vagando com sua família até se estabelecer na Califórnia, trabalhando como doméstica durante anos até se aposentar nos anos 50. Nos últimos anos de vida, ela afirmava que não gostava da fama que a foto tinha e dizia que a fotógrafa apenas tirou na intenção de ganhar dinheiro e fama e nunca teve a intenção de ajudá-la. Seja como for, a fotografia que ficou conhecida como uma imigrante é uma das mais icônicas da história, sendo o símbolo da Grande Depressão e escolhida em 2003 pela revista Time como uma das 100 fotos que mudaram o mundo. Essa foto foi tirada durante uma grande manifestação na França em 1972. Nela, os amigos de infância Guy Bermux e Jean-Yves Antinac se reencontraram em meio a uma manifestação que contou com muita violência e prisões. O operário manifestante Guy Bermux agarra seu velho amigo Antinac e grita aos prantos: "Vá em frente, amigo, me bata!", enquanto o policial não movia um músculo.
A foto simboliza um momento dramático, onde um policial fica no dilema se batia no seu amigo de infância ou se cumpria ordens de superiores. Já na parte do operário, ela mostra a expressão de coragem e dor do homem ao confrontar seu amigo que estava do lado oposto pela causa a qual lutava. Uma foto bem dramática e triste é da garota Tereska, de 4 anos. Na época, ela estava internada no hospital para crianças com problemas mentais em Varsóvia, na Polônia, já que havia experienciado os horrores da Segunda Guerra Mundial e nascido num campo de concentração. No desenho, os médicos pediram para ela desenhar o que entendia por lar. Os rabiscos da garota e o olhar assustado demonstravam quanto sua mente era desnorteada. E ela nunca havia recebido carinho de ninguém desde que nasceu. Infelizmente, a história de Tereska não teve um fim nem um pouco bonito e regenerador, já que ela cresceu no hospital e, quando ficou adulta, acabou se tornando viciada em cigarros e bebidas. Vício esse que a fez ser internada várias vezes. Em 1978, durante uma de suas internações, ela roubou uma salsicha da cozinha do hospital onde morava e correu em disparada, acabando por se engasgar com a salsicha e morrendo ali mesmo. Essa foto foi tirada em 1975 no Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia. Nela, 2 irmãos dão risada enquanto seus cabelos ficam arrepiados enquanto faziam uma trilha no Morro Rock. Tudo parecia ser engraçado e ingênuo, mas minutos depois, os 2 foram atingidos por um raio que os deixou com sequelas graves. Ao contrário do que muitos pensam, ninguém morreu naquele momento. Porém, o irmão mais novo acabou tirando sua vida em 1989. Aí você pergunta, o que tem de histórico nessa foto? Bom, o fato do cabelo dos garotos ter ficado arrepiado minutos antes de cair um raio em suas cabeças reavivou os estudos sobre o comportamento do corpo humano em relação a esses fenômenos. A foto também serviu como um alerta para as pessoas, onde caso seus cabelos fiquem arrepiados em lugares abertos, é necessário buscar um abrigo imediatamente, já que é bem provável que essa pessoa seja atingida por um raio. Uma imagem bem forte mostra o quão absurdo era o tratamento aos negros durante a segregação racial nos Estados Unidos. Na foto, o gerente de um hotel derrama ácido numa piscina destinada a pessoas brancas, mas que no momento estava sendo usada por negros. A história por trás é que dias antes, Martin Luther King havia sido detido nesse hotel por entrar numa ala do restaurante exclusiva para brancos, em forma de protesto. Em resposta, vários ativistas antirracistas invadiram o lugar e começaram a usar o hotel em conjunto com os brancos, demonstrando que todas as raças possuem os mesmos direitos. Porém, o gerente logo pegou uma garrafa de ácido e jogou na piscina a fim de conter a manifestação. A imagem popularizou o termo Black People Can't Swim, ou pessoas negras não podem nadar, já que vários donos de estabelecimentos começaram a jogar substâncias químicas perigosas em piscinas públicas destinadas a negros, fazendo assim os afro-americanos terem medo de utilizar as piscinas com medo de derreter seus corpos com essas substâncias. Essa foto mostra um grupo de 4 crianças, uma mãe que esconde o rosto e uma placa escrito 4 crianças à venda, consulte aqui dentro. A cena parece absurda, mas há uma trágica história por trás. Os pais da criança passavam por uma grave crise econômica, faltando comida e roupa para as crianças. Foi então que a mãe decidiu vender os filhos para dar-lhes uma vida melhor. Vale ressaltar que no momento da foto, a mãe estaria grávida do 5º filho. Existe o boato que a foto teria sido tirada por um possível comprador que pagou a mulher para tirar a foto. Mulher essa que escondeu o rosto pela vergonha de seu ato. Infelizmente, as 4 crianças foram vendidas a famílias diferentes e cresceram longe uma da outra. 3 delas conseguiram se reencontrar anos depois, porém uma delas faleceu em 1997 sem nunca mais ter visto seus irmãos. Você já deve ter visto essa foto em algum lugar, mas não sabe a baita história por trás dela. Nela, o pugilista americano Muhammad Ali, que na época ainda se chamava Cassius Clay, grita com o adversário Sonny Liston após nocauteá-lo com apenas 1 minuto e 44 segundos de luta. O momento ficou conhecido como Soco Fantasma, já que ninguém viu direito o que realmente havia acontecido na luta, nem mesmo o próprio Muhammad Ali. Ele gritava furioso para o seu adversário se levantar, mas ele permanecia no chão como se tivesse desistido da luta. A foto tornou-se símbolo de superioridade no esporte e existe uma lenda que diz que Sonny havia vendido a luta para mafiosos que apostavam milhões em Cassius Clay. Por isso, ele fingiu ter sido nocauteado com apenas 1 minuto no ringue. Já outros afirmam que ele estaria com diarreia no dia e fingiu desmaio para ser desclassificado e não acontecer nenhum acidente. A foto, cujo título é Rebelde Desconhecido, foi tirada em 1989 por Jeff Widener. Na ocasião, milhares de estudantes e manifestantes protestavam contra o governo comunista da China, na praça Tiananmen.
também conhecida como Praça da Paz Celestial. As manifestações viraram notícia no mundo todo, já que pela primeira vez milhares de pessoas protestavam contra o governo da China durante décadas. Porém, aquele dia teve um fim trágico, já que o exército foi chamado para conter os estudantes e muitos acabaram sendo mortos. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Um dos estudantes correu para a frente de uma fila de tanques que pararam imediatamente. Eles tentaram desviar do homem, mas ele insistia em permanecer na frente. Foi então que ele subiu no tanque e trocou algumas palavras com o soldado que estava dirigindo. O que foi conversado entre eles e a identidade da pessoa são totalmente desconhecidas. Não se sabe o que aconteceu com o rapaz. Alguns dizem que ele foi executado pelo governo chinês, já outros que fugiu do país e ganhou uma nova identidade. Seja como for, a verdade é que talvez nunca saberemos quem de fato foi o homem que protagonizou uma das fotos mais impactantes do século XX e que até hoje é símbolo desse triste dia da história chinesa. Essa foto ficou famosa em 2012 e é normalmente associada ao romantismo. De fato é, porém existe um acontecimento violento por trás. Na ocasião estava acontecendo uma grande revolta nas ruas de Vancouver, no Canadá. Várias lojas e estabelecimentos estavam sendo incendiados e a polícia teve que conter os manifestantes. Foi então que uma tropa de choque derrubou uma mulher que logo teve uma crise de pânico. Seu namorado então a agarrou e beijou, com o intuito de acalmá-la frente àquela situação. A foto ficou mundialmente famosa na época, principalmente pela internet. Foi também associada à frase "faça amor, não faça guerra". Essa foto foi tirada durante o final da Maratona de Boston de 1967. Nela, a corredora Kate Switzer estava sendo impedida de ganhar a corrida pelo simples fato de ser mulher, já que naquela época a maioria dessas competições era composta e vencida apenas por homens. Ela havia se inscrito na corrida e foi a única mulher a participar. No meio do percurso, um dos funcionários percebeu que ela estava ganhando e correu para impedir que ela vencesse a maratona. Porém, ela foi mais rápida e, com a ajuda do namorado, que também estava competindo, ela conseguiu se livrar e acabou ganhando a competição. Ao contrário do que muitos pensam, ela não se disfarçou de homem e todos que estavam lá sabiam que ela era mulher. Apenas correram atrás dela na intenção de impedir sua vitória e não encorajar outras mulheres a participarem. A foto tornou-se símbolo do feminismo e da luta pela igualdade entre os sexos, além de um retrato da sociedade machista de décadas atrás. Por último, temos uma foto considerada como uma das mais tristes e impactantes da história. Omaira Santos foi uma adolescente de 13 anos que ficou presa nos escombros de Armero, cidade colombiana devastada por uma erupção vulcânica em 1985. Omaira havia ficado presa dos pés à cabeça em sua própria casa e foi uma das poucas sobreviventes do desastre. Durante dias, equipes paramédicas e jornalísticas acompanharam sua tentativa de resgate e testemunharam a perseverança e calma da menina em meio àquela situação, já que ela chegou a contar piadas, cantar e conversar com jornalistas locais. Infelizmente, quanto mais tempo passava, Omaira ficava cada vez mais doente e infectada devido aos ferimentos. Em determinado momento, os paramédicos afirmaram que não seria possível resgatar a menina com vida e ela acabaria morrendo em meio aos escombros. Pouco antes de morrer, a famosa foto foi tirada e alguns afirmam que ela sussurrou "Adeus, mamá" ou "Adeus, mamãe", demonstrando que já sabia seu trágico fim. Sua história e fotografia viraram símbolos da tragédia, que é considerada a pior tragédia envolvendo erupções vulcânicas na história da América Latina. E chegamos ao final de mais um vídeo. Peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal e siga as páginas no Instagram e no TikTok. Peço que também vejam os outros vídeos que tem sempre novidades por aqui. Sem mais delongas, me despeço e tchau!